O Kola Super Deep Borehole nunca foi pensado para ser uma porta para nada. Começou como um projeto científico na União Soviética, uma missão para perfurar o mais fundo possível na crosta terrestre. Eles queriam estudar o que havia por baixo, expandir os limites da geologia e talvez até chegar mais perto do manto da Terra. O que eles encontraram, no entanto, foi algo que deixou até os cientistas mais céticos desconfortáveis. A perfuração começou na década de 1970 em uma parte remota da península de Kola, na Rússia. Quanto mais fundo eles iam, mais estranhas as coisas se tornavam. No início, a perfuração atingiu temperaturas muito mais altas do que o esperado, quase 175 graus Celsius, a cerca de 12 quilômetros de profundidade. A rocha deveria ser sólida naquela profundidade, mas agia de forma estranha, quase como se algo estivesse se movendo abaixo da superfície. Então vieram os ruídos. Durante uma das fases de perfuração profunda, os trabalhadores relataram ter ouvido sons estranhos vindos do poço. A princípio, eles descartaram como ruído de equipamento ou atividade sísmica, mas quanto mais fundo eles perfuravam, mais alto ficava. Os sons não se assemelhavam aos gemidos usuais de rochas se movendo ou tremores subterrâneos. Eles eram diferentes. Eram vozes, ecoando, distantes, quase humanas, mas distorcidas e não naturais. Gravações foram feitas. Aqueles que ouviram descreveram como uma mistura avassaladora de lamentos e gritos desesperados. Alguns se recusaram a trabalhar no projeto depois disso. Eles disseram que era como se o chão abaixo deles estivesse vivo, algo observando de baixo. Os rumores se espalharam rápido. As pessoas sussurravam que os cientistas tinham chegado à beira do próprio inferno, que eles quase tinham atravessado e deixado algo sair. Os relatórios oficiais descartaram os sons como fenômenos geológicos, o resultado de mudanças de pressão ou fraturamento de rochas. Mas essas explicações não agradaram a todos. Se isso fosse verdade, por que alguns engenheiros se recusaram a falar sobre o que ouviram? Porque houve cortes repentinos de financiamento e sigilo em torno das últimas fases do projeto. Eventualmente, o poço foi selado. O projeto foi abandonado, citando dificuldades técnicas e calor excessivo. Alguns dizem que foi porque as brocas continuavam quebrando. Outros acreditam que foi porque eles encontraram algo que ninguém deveria encontrar. Abaixo das pirâmides do Egito, um mundo oculto se estende muito abaixo da areia. Arqueólogos mapearam tumbas, câmaras funerárias e passagens esculpidas há milhares de anos. Mas alguns túneis desafiam a explicação. Eles não se conectam a tumbas, templos ou câmaras de tesouro. Eles simplesmente vão a lugar nenhum. Um desses túneis foi descoberto abaixo da pirâmide de Menkaure, em Gizé. Ele se estende por centenas de metros. Suas paredes são lisas, seu caminho deliberado, mas leva a um beco sem saída. Nenhum artefato, nenhuma inscrição, nenhum sinal do motivo pelo qual foi escavado em primeiro lugar. Outro fica abaixo da Grande Pirâmide, uma passagem quase perfeitamente reta, selada em ambas as extremidades. Tentativas de enviar câmeras robóticas para dentro foram recebidas com falhas técnicas e mal funcionamentos inexplicáveis. Quem construiu esses túneis e com qual propósito? Alguns teóricos acreditam que eram rotas de fuga. Outros dizem que escondiam algo que nunca deveria ser descoberto. Mas aqui está a verdadeira questão. Por que eles foram selados tão deliberadamente, quase como se alguém quisesse garantir que o que quer que estivesse lá dentro nunca visse a luz do dia? Se isso não fosse estranho o suficiente, túneis semelhantes foram encontrados em todo o mundo, em lugares onde civilizações antigas supostamente não tinham contato. E isso nos leva à Turquia, onde uma cidade subterrânea foi descoberta completamente por acidente. Um homem na Turquia estava reformando sua casa quando derrubou uma parede em seu porão. Em vez de tijolos e argamassa, ele encontrou uma passagem escura que se estendia muito além de sua propriedade. A princípio, ele presumiu que fosse um antigo depósito. Mas quando se aventurou para dentro, percebeu que não era apenas um cômodo. Era uma cidade inteira, enterrada sob a terra. Derinkuyu é uma das maiores cidades subterrâneas já encontradas. Ela tem vários níveis que se estendem por mais de 60 metros para baixo, completos com poços de ventilação, poços de água e enormes portas de pedra projetadas para selar seções inteiras. Milhares de pessoas poderiam ter vivido lá por meses, talvez anos, sem nunca precisar emergir. Mas por que uma civilização inteira escolheria desaparecer sob o solo? As teorias variam de guerras antigas a desastres cataclísmicos, mas alguns detalhes não batem. Os túneis são cortados com muita precisão. A circulação de ar é muito avançada para um simples esconderijo. Algumas câmaras parecem ter sido construídas para algo diferente de espaços de convivência, grandes demais para o conforto. Escadas que não levam a lugar nenhum. Portas selando seções que parecem vazias. Do que eles realmente estavam se escondendo? E por que essa cidade subterrânea se parece com os túneis estranhos e esquecidos sob as pirâmides? Talvez haja uma conexão, uma perdida sob séculos de pedra e segredo. E falando em coisas que não deveriam existir, vamos para o Texas, onde um muro enterrado no subsolo tem confundido os cientistas por anos. Abaixo do solo de Rockwall, Texas, foi feita uma descoberta que não deveria existir. Trabalhadores cavando para um poço nos anos 1800 encontraram algo sólido, enormes blocos de pedra empilhados ordenadamente, estendendo-se profundamente na terra. A princípio, eles pensaram que eram as ruínas de um antigo forte, mas
conforme continuaram cavando, a estrutura não parou. Ela foi mais fundo, mais larga, formando o que parecia ser uma enorme parede enterrada. A formação é feita de pedras enormes, algumas pesando várias centenas de quilos, encaixadas com uma precisão inquietante. Alguns desses blocos têm o que parecem ser entalhes ou marcas de ferramentas, como se tivessem sido moldadas por mãos humanas. Mas é aqui que as coisas ficam estranhas. Os geólogos dizem que a rocha é natural, supostamente formada há mais de 100 milhões de anos. Se isso for verdade, então como essas pedras se alinharam tão perfeitamente? E por que elas se estendem por quilômetros abaixo do solo? Alguns acreditam que é obra de uma civilização antiga e esquecida. Outros insistem que é um fenômeno natural, uma aberração estranhamente simétrica da natureza. Mas há aqueles que sussurram que algo mais está em jogo, que estamos olhando para evidências de uma história perdida que nunca deveríamos ter descoberto. E falando em história perdida, vamos para o oceano, onde um continente inteiro submerso foi descoberto sob a Nova Zelândia. Durante séculos, acreditou-se que a Nova Zelândia não passava de uma série de ilhas no Pacífico. Isso mudou quando cientistas começaram a mapear o fundo do oceano e descobriram algo surpreendente. Abaixo das ondas, estendendo-se por quase 5 milhões de quilômetros quadrados, havia uma massa de terra inteira submersa. Eles a chamaram de Zelândia. Ao contrário de Atlântida, isso não era apenas um mito ou uma lenda. A massa de terra é real, suas montanhas e vales, agora submersos quilômetros abaixo da superfície do oceano. O que é ainda mais bizarro, este continente estava acima da água há milhões de anos, o que significa que poderia ter sustentado vida. A ideia de que uma massa de terra inteira, quase do tamanho da Índia, poderia afundar e ser completamente esquecida pela história é inquietante. Se houvesse civilizações na Zelândia, suas ruínas agora estariam escondidas nas profundezas do fundo do oceano. Quais estruturas poderiam estar enterradas lá? Quais artefatos ainda não foram descobertos? É um mistério que permanece sem solução, e com grande parte da Zelândia inacessível. Talvez nunca saibamos quais segredos estão por baixo. Mas vamos mudar de continentes perdidos para algo ainda mais bizarro. Pegadas no deserto de Nevada, que parecem ter sido deixadas antes mesmo de os humanos existirem. Em uma área remota de Nevada, foram encontradas pegadas que não fazem sentido. Elas parecem humanas, com impressões claras de dedos e calcanhares, mas têm milhões de anos, muito antes de os humanos modernos supostamente existirem. Ainda mais estranho, algumas parecem estar usando sapatos. Um dos exemplos mais famosos é uma pegada fossilizada, encontrada em uma rocha com mais de 300 milhões de anos. A impressão tem o formato de uma sola de sapato moderna, completa com um padrão de piso distinto. Como isso pode ser possível? Os humanos nem eram um conceito naquele ponto da história da Terra. Então, quem ou o que deixou essas pegadas? Geólogos tentaram explicá-las como formações naturais incomuns, mas os padrões são muito precisos, muito deliberados. Se forem realmente pegadas, isso reescreveria tudo o que sabemos sobre a história. Poderiam pertencer a uma espécie pré-histórica desconhecida? Ou é evidência de algo ainda mais perturbador, que alguém, ou algo, andou neste planeta muito antes de nós? De paredes impossíveis a continentes submersos e pegadas que não deveriam existir, essas descobertas desafiam tudo o que pensávamos que sabíamos. Mas quanto mais fundo cavamos, mais o passado se recusa a ficar enterrado. O deserto do Atacama, no Chile, é um dos lugares mais secos da Terra. Um deserto árido, onde a chuva raramente cai e a vida luta para sobreviver. Mas enterrado sob sua superfície rachada, algo profundamente perturbador foi descoberto. Um antigo cemitério diferente de qualquer outro. Os arqueólogos esperavam encontrar sepulturas simples, do tipo deixado pelas primeiras civilizações. Em vez disso, eles descobriram crânios alongados, restos retorcidos e posições de sepultamento que não correspondiam a nenhuma prática cultural conhecida. Alguns corpos pareciam contorcidos, como se tivessem morrido em agonia. Outros estavam dispostos em padrões que ninguém conseguia explicar. Ainda mais estranho, o próprio solo parecia diferente. Lendas locais alertavam que este lugar era amaldiçoado, que aqueles que o perturbassem sofreriam. Pesquisadores que passaram muito tempo perto do local relataram estranhas dores de cabeça, tonturas e até alucinações. Instrumentos não funcionaram bem. As leituras de radiação estavam mais altas do que o normal, mas não havia sinal de uma fonte natural. Alguns acreditam que este era um local de sepultamento ritual. Um lugar onde os mortos eram deixados para apaziguar algo ou alguém. Outros sugerem que era uma antiga zona de quarentena, onde os doentes eram deixados para morrer. Mas a verdadeira questão é, por que foi enterrado tão deliberadamente? Quem, ou o que, nunca deveria ter sido encontrado aqui? Começou como uma escavação de rotina, cientistas cavando amostras de solo em um campo remoto. Mais 1 metro abaixo, suas pás encontraram algo inesperado. Fileiras e mais fileiras de fardos estranhos e bem embrulhados. A princípio, eles pensaram que eram resíduos antigos, mas quanto mais fundo cavavam, mais claro ficava. Não eram sacos comuns. Alguns pareciam rasgados, revelando algo perturbador dentro. Acho que você consegue adivinhar o que pode estar lá dentro, mas quem os enterrou aqui? E por quê? Deixe suas teorias nos comentários.
Nas profundezas das minas da África do Sul, algo foi desenterrado que desafia a explicação. Esferas metálicas perfeitamente moldadas, algumas com ranhuras esculpidas ao redor delas, enterradas em rochas com mais de 2,8 bilhões de anos. Essas pequenas esferas lisas, agora chamadas de esferas de Klerksdorp, são compostas de uma substância metálica misteriosa, muito diferente da rocha ao redor. Algumas são ocas, enquanto outras são preenchidas com um mineral desconhecido. A parte mais perturbadora, sua simetria quase perfeita, algo que a natureza raramente produz por conta própria. Os cientistas tentaram explicá-las como formações naturais, possivelmente o resultado de processos vulcânicos ou concreção mineral. Mas se isso fosse verdade, por que algumas dessas esferas têm sulcos precisos e paralelos gravados em sua superfície, como se alguém ou algo as tivesse esculpido deliberadamente? A ideia de design inteligente é preocupante porque a camada de rocha onde foram encontradas remonta a bilhões de anos, muito antes dos humanos, muito antes mesmo das formas de vida mais primitivas conhecidas. Essa descoberta levou a teorias que vão desde antigas civilizações avançadas até objetos deixados para trás por uma espécie desconhecida. Alguns até especulam que podem ser resquícios de uma tecnologia perdida, algo tão antigo que todos os vestígios de seus criadores foram apagados da história. As esferas permanecem trancadas em coleções de museus e instalações de pesquisa, mas sua existência levanta uma questão inquietante. Somos realmente a primeira espécie inteligente a andar neste planeta? Se algo assim foi encontrado no subsolo, o que poderia estar nos esperando sob o oceano? Isso nos leva às águas da costa de Portugal, onde mergulhadores tropeçaram em algo impossível, uma pirâmide subaquática. Os Açores, um arquipélago isolado no meio do Oceano Atlântico, há muito tempo é cercado por lendas. Alguns afirmam que já foi parte da Atlântida, uma civilização perdida e engolida pelo mar. Mas em 2013, algo foi descoberto que transformou o mito em mistério. Uma estrutura enorme, em forma de pirâmide repousando no fundo do oceano, entre as ilhas de São Miguel e Terceira. Um marinheiro local a detectou pela primeira vez, usando um sonar. O formato era inconfundível, uma pirâmide de 4 lados, com seu pico quase 40 metros abaixo da superfície. Parecia perfeita demais para ser uma formação natural. Quando os pesquisadores investigaram, descobriram que a base da pirâmide cobria uma área maior do que um campo de futebol. Os ângulos eram agudos, a estrutura precisa, como se tivesse sido construída deliberadamente. É aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Registros históricos sugerem que os Açores eram desabitados até os anos 1400, quando os exploradores portugueses chegaram pela primeira vez. Se isso for verdade, então quem construiu a pirâmide? Alguns teóricos acreditam que podem ser os restos de uma civilização pré-histórica, uma que existia antes que os níveis do mar subissem e engolissem massas de terra inteiras. Outros sugerem que pode estar ligada à Zelândia, o continente perdido, enterrado sob as águas da Nova Zelândia. Mas há outra possibilidade. E se a pirâmide não for antiga? Alguns relatos sugerem que sua superfície é muito lisa, muito bem preservada, levando à especulação de que pode ser algo totalmente diferente. Uma base, um farol, algo que nunca deveria ser encontrado. Se o oceano ainda está escondendo estruturas como esta, o que mais poderia estar enterrado sob as ondas, esperando que alguém cave um pouco fundo demais? Um objeto estranho foi encontrado perto de Olancha, Califórnia, em 1961. Algo que parecia ser um dispositivo fabricado envolto em rocha. 3 colecionadores de rochas, procurando por geodos, abriram um e descobriram o que parecia ser uma vela de ignição enterrada dentro. O artefato, agora chamado de artefato Kozo, tinha um núcleo metálico, um invólucro semelhante à cerâmica e um formato hexagonal, características que lembram muito uma vela de ignição moderna. Mas havia um grande problema. A rocha na qual foi encontrado foi estimada em pelo menos 500 mil anos. Se essa datação estiver correta, significa que esse objeto foi enterrado muito antes que os humanos tivessem qualquer tecnologia conhecida, antes da própria civilização. Como um objeto feito pelo homem pode ter acabado dentro de uma rocha antiga? Alguns argumentam que a datação estava errada, que a rocha pode ter se formado ao redor do objeto, devido a processos naturais. Mas mesmo essa explicação levanta questões. Como algo tão preciso e artificial ficou embutido em uma pedra sólida? Outros sugerem uma possibilidade mais inquietante, que o artefato Kozo é evidência de uma civilização avançada que existiu muito antes da história registrada. Uma espécie que pode ter atingido um pico tecnológico, apenas para ser exterminada pelo tempo, desastre ou algo desconhecido. E então há uma teoria ainda mais selvagem. E se o objeto não tivesse sido feito por nós? Poderia ser um resquício de algo, ou outra pessoa? O artefato Kozo continua sendo uma das descobertas mais controversas da arqueologia. Ele desapareceu da vista do público, com alguns alegando que ele estava fora do lugar, enquanto outros sugerem que ele foi escondido de propósito.
Seria um objeto antigo fora do lugar, uma farsa elaborada, ou uma prova de que a história é muito mais complicada do que acreditamos? Se objetos como esse podem ficar enterrados por meio milhão de anos, o que mais está esperando para ser descoberto? E isso nos leva a outra descoberta misteriosa, feita de ouro puro e moldada como algo que não deveria ter existido há 1500 anos. Enterrados sob as selvas da Colômbia, os arqueólogos descobriram pequenas estatuetas de ouro diferentes de tudo que já tinham visto. Essas relíquias antigas, parte do tesouro Quimbaya, foram criadas há cerca de 1500 anos pela civilização Quimbaya. A maioria de seus artefatos lembrava animais, pessoas e divindades, coisas que você esperaria de uma cultura antiga. Mas entre eles havia um punhado de objetos que pareciam assustadoramente familiares aos olhos modernos. Essas pequenas figuras douradas tinham formas aerodinâmicas, caudas, asas e estabilizadores verticais. Alguns tinham corpos em forma de delta, como jatos de caça modernos. Outros tinham características curvas e aerodinâmicas que pareciam projetadas para voar. Os especialistas inicialmente presumiram que eram pássaros ou insetos estilizados, até que os fabricantes de modelos construíram versões ampliadas e descobriram que eles podiam voar. Com as proporções certas, réplicas desses artefatos se tornaram modelos aerodinâmicos funcionais, algo que deveria ter sido impossível para uma civilização antiga sem conhecimento conhecido de voo. Então, o que exatamente eram esses objetos? Alguns acreditam que eram representações simbólicas de criaturas míticas. Outros acham que podem ser evidências de que o povo Quimbaya tinha conhecimento de aerodinâmica muito antes da primeira aeronave ser construída. Mas então, há a teoria de que essas não são representações, talvez fossem modelos de algo real. Esses objetos dourados eram baseados em máquinas voadoras reais que uma vez voaram sobre as selvas da América do Sul. A arqueologia convencional descarta a ideia, mas a semelhança é inegável. O povo Quimbaya foi inspirado por algo que viu nos céus, ou eles simplesmente criaram objetos que coincidentemente lembram aeronaves modernas? Se a resposta for a primeira opção, então a verdadeira questão é quem ou o que estava pilotando essas máquinas. Em 1974, um grupo de fazendeiros na província de Shanxi, na China, estava cavando um poço quando bateram em algo sólido. A princípio, eles pensaram que era apenas mais uma pedra, até que limparam mais terra e viram um rosto olhando para eles. Um rosto feito de argila endurecida, congelado no tempo. Eles não tinham ideia de que tinham acabado de tropeçar em uma das maiores descobertas arqueológicas da história, o Exército de Terracota. O que estava sob seus pés estava muito além de uma simples coleção de estátuas. Conforme as equipes de escavação chegaram, eles descobriram milhares de guerreiros em tamanho real, cada um único, com diferentes expressões faciais, armaduras e armas. Os soldados estavam em formação, protegendo algo ou alguém. Logo, os pesquisadores perceberam que estavam guardando o túmulo do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. Mas havia algo perturbador sobre o local. Quanto mais fundo eles cavavam, mais eles percebiam que o próprio túmulo permanecia intocado. Textos antigos alertavam que a câmara funerária do imperador continha rios de mercúrio fluindo, armadilhas projetadas para matar intrusos, e segredos que nunca deveriam ser descobertos. O governo chinês, levando esses avisos a sério, decidiu não abrir o túmulo, deixando seu conteúdo escondido sob a terra. Até hoje, ninguém sabe o que realmente está lá dentro. Poderia haver mais do que apenas os restos mortais de um imperador abaixo da superfície. Alguns acreditam que mais profundamente dentro da tumba, câmaras intocadas guardam artefatos desconhecidos, conhecimento perdido ou algo ainda mais estranho. O mistério permanece e o local de descanso final do imperador continua a guardar seus segredos, assim como tem feito por mais de 2000 anos. E enquanto algumas descobertas são perigosas demais para serem exploradas, outras foram preservadas naturalmente, escondidas debaixo d'água por dezenas de milhares de anos. Na costa do Alabama, uma descoberta foi feita sob as ondas, uma floresta antiga inteira, preservada por 60 mil anos. Escondida sob o fundo do mar, ela permaneceu intocada desde a última era glacial, uma época em que esta parte do oceano era terra seca. Foi somente quando um furacão agitou o fundo do mar que os mergulhadores tiveram seu primeiro vislumbre do que havia abaixo. O que eles encontraram foi impressionante. Grandes ciprestes, seus troncos ainda intactos, sua madeira tão bem preservada que, quando cortada, ainda liberava o cheiro de seiva fresca. Não era apenas madeira flutuante, era uma floresta pré-histórica totalmente preservada, completa com sistemas de raízes, troncos e tocos, exatamente como eram há milhares de anos. Cientistas acreditam que a floresta foi enterrada em sedimentos e protegida da decomposição, apenas para ser revelada agora devido às correntes oceânicas instáveis. Mas é aqui que as coisas ficam assustadoras. As árvores não são apenas fósseis mortos, elas estão cheias de vida. Espécies bizarras e desconhecidas de criaturas marinhas fizeram da floresta submersa seu lar, algumas das quais nunca foram vistas antes. Será que essa paisagem submersa pode conter mais do que apenas árvores antigas? O que mais pode estar à espreita em um lugar que foi selado por tanto tempo? Um mundo perdido, escondido por milênios, de repente exposto
pela primeira vez na história da humanidade, mas algumas coisas que foram enterradas devem permanecer enterradas, como os restos mumificados encontrados nas profundezas da cidade de Guanajuato. No centro do México, abaixo da cidade de Guanajuato, encontra-se uma cripta cheia de corpos que nunca deveriam ter sido desenterrados. Na década de 1800, um surto de cólera varreu a região, e os corpos tiveram que ser enterrados rapidamente. Mas anos depois, algo aterrorizante aconteceu, quando os trabalhadores começaram a exumar sepulturas. Eles descobriram que os corpos não estavam em decomposição. O que eles descobriram foi horripilante. Os corpos das múmias estavam surpreendentemente bem preservados, sua pele seca e coriácea, suas feições congeladas em expressões de terror. Alguns dos cadáveres tinham bocas torcidas, olhos arregalados e membros contorcidos, como se tivessem morrido com uma dor inimaginável. Mas a teoria mais perturbadora? Algumas delas podem ter sido enterradas vivas. Essa descoberta levou à criação do El Museo de las Momias, um museu dedicado às múmias de Guanajuato. Os visitantes relataram sentir uma sensação avassaladora de desconforto ao olhar para os restos mortais. Alguns afirmam ter visto as múmias se moverem ligeiramente em suas caixas de vidro. Outros dizem ter ouvido sussurros fracos ecoando pelos corredores. Seja o poder da sugestão ou algo muito mais estranho, uma coisa é certa: essas múmias nunca foram feitas para serem perturbadas. Enterrado sob um campo inglês por mais de 1.300 anos, o Staffordshire Hoard nunca deveria ter sido encontrado. Em 2009, um homem com um detector de metais descobriu algo brilhando no solo. O que ele encontrou foi a maior coleção de ouro anglo-saxão já descoberta, mais de 3.500 peças de armas finamente trabalhadas, acessórios de armadura e misteriosos artefatos dourados. Mas o verdadeiro mistério é por que ele foi enterrado. Não havia moedas nem objetos completos, apenas fragmentos, como se o tesouro tivesse sido deliberadamente quebrado antes de ser escondido. Foi uma oferenda? Uma traição? Uma última tentativa de proteger algo poderoso? Ninguém sabe quem o enterrou, ou por que nunca voltaram para buscá-lo. Mesmo hoje, muitas das peças continuam sendo um quebra-cabeça. Alguns designs parecem quase avançados demais para sua época. Eles poderiam ser resquícios de conhecimento perdido, ou algo ainda mais estranho. Seja qual for a verdade, uma coisa é clara: alguém queria que ele permanecesse escondido. É isso. Escreva nos comentários qual você achou mais surpreso. Para mais informações úteis, assista outros vídeos.